Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, lições do livro de Josué. A lição de hoje é número 3, Memoriais da Graça. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhem com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado pelo sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor está comigo. Faça-me de mim o seu servo, para apresentar a lição maravilhosa da Escola Sabatina para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus, começar com a lição de sábado. Memoriais da Graça, o verso para memorizar. O Senhor, seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado como o Senhor, seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, assim, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Josué capítulo 4, versos 23 e 24. O policial sinalizou e João teve que encostar. O policial pediu sua carteira de motorista. Naquele momento ele percebeu que havia deixado no escritório. João explicou a situação e o policial perguntou o que ele trabalhava. Ele disse que era professor. Quando o policial aplicou uma multa a João, disse que ele não deveria encarar isso como uma multa. É uma mensalidade, ele disse. Quando as pessoas querem aprender alguma coisa, elas pagam uma mensalidade. E esta é a sua mensalidade para aprender a não esquecer sua carteira ao dirigir. Tenha um bom dia, professor. Como seres humanos, temos a tendência de esquecer aquilo que não está à nossa vista. Esquecemos de retornar ligações, responder e-mails, regar plantas, enviar mensagens de aniversário e assim por diante. A lista poderia continuar. No entanto, esquecer de nossas necessidades espirituais pode ter consequências bem mais graves do que simplesmente receber uma multa, especialmente porque estamos lidando com o nosso destino eterno. Nesta semana vamos estudar sobre a travessia do Jordão e descobrir o que podemos aprender com as experiências do povo de Israel. Lição de domingo, cruzando o Jordão. E a primeira pergunta, Josué capítulo 3, versos 1 a 5. Números capítulo 14, versos 41 a 44. Por que Deus pediu aos israelitas que se preparassem de forma especial para o que estava prestes a acontecer? Esta é a primeira vez que a Arca da Aliança é mencionada no livro de Josué, Josué capítulo 3, verso 3. Até então a Arca havia aparecido no contexto do santuário, Êxodo capítulo 40, verso 21. Na jornada de Israel no Monte Sinai, Números capítulo 10, versos 33 a 36. E na tentativa mal sucedida de conquistar Canaã, Números capítulo 14, verso 44. A arca era o objeto mais sagrado do santuário israelita e continha 3 objetos, cada um expressando o relacionamento especial de Israel com Deus. O primeiro, as tábuas dos 10 mandamentos, é o principal, é a lei de Deus ali plantado. Segundo, a vara do sumo sacerdote Arão, quer dizer que ele era o sumo sacerdote daquela época, que era o escolhido. E número 3, uma urna contendo o maná. Êxodo capítulo 16, verso 33 e Hebreus capítulo 9, verso 4. O maná era o alimento do povo israelita. A arca e os preparativos para atravessar o Jordão lembraram os israelitas que eles não estavam entrando em Canaã de maneira e no tempo que desejavam. A conquista seria bem sucedida apenas caso seguisse a vontade e cronograma de Deus. O Senhor entraria em Canaã à frente dos israelitas como aquele que iria liderar a conquista. Por isso, ele é descrito como entronizado acima dos querubins que cobriram a Arca da Aliança. Êxodo capítulo 25, verso 22. Números capítulo 7, verso 89. E ele se moveria à medida que a arca avançasse. Espera só um pouquinho.
Apenas caso seguisse a vontade e a cronograma de Deus, o Senhor entraria em Canaã, à frente dos israelitas como aquele que iria liderar a conquista. Por isso, ele é descrito como entronizando acima dos querubins que cobriam a arca, e ele se moveria à medida que a arca avançasse. O termo traduzido como santifixing, Josué capítulo 3, verso 5, se refere a um processo de purificação semelhante aos que os sacerdotes seguiam antes de começar seu serviço no santuário. Êxodo capítulo 28, verso 41 e capítulo 29, verso 1, e que o povo de Israel realizou antes da revelação de Deus no Sinai. Êxodo capítulo 19, versos 10 e 14. Essa congregação envolvia abandonar o pecado e remover todas as impurezas rituais. A mesma ordem ocorre em Números capítulo 11, verso 18, acionando um iminente milagre de Deus. Essa preparação era necessária também antes de batalhas travadas em uma guerra, Deuteronômio capítulo 23, verso 14. Antes que Deus pudesse lutar por Israel em batalha, eles deveriam mostrar sua lealdade a ele e a confiar nele como seu comandante. O milagre da travessia do Jordão iria provar aos israelitas que a promessa do Senhor de expulsar os povos da terra prometida era digna de confiança. Se Deus era capaz de garantir a passagem seca pelo Jordão, também poderia conceder-lhes aquele território. Pergunta no rodapé: Deus nem sempre abre o rio Jordão. Suas intervenções nem sempre são tão visíveis. Como podemos nos preparar espiritualmente para perceber e reconhecer as formas de Deus agir em nosso favor? Como devemos reconhecer? É os milagres que Deus implanta em nossas vidas. O ajudar. E é isso que eu falo para vocês. De não esmorecer, manter na fé, retamente, manter em direção reta ao propósito do caminho de Deus. Lição de segunda-feira, o Deus das maravilhas. Leia, segunda pergunta, leia Josué capítulo 3, versos 6 a 17. O que a travessia milagrosa do Jordão nos diz sobre o Deus a quem servimos? A travessia do rio Jordão é descrita em Josué capítulo 3, verso 5, pela palavra hebraica nipla oti, que significa em grego, em latim, maravilhas e milagres, que geralmente se refere aos atos poderosos e sobrenaturais de Deus e que mostram que Ele está acima de todas as criaturas. Salmos capítulo 72, versos 18 e capítulo 86, verso 10. Mais tarde, os israelitas meditavam sobre esses atos e, como resultado, louvavam o Senhor. Salmos capítulo 9, verso 1. E proclamavam entre as nações. Salmos capítulo 96, verso 3. Algumas dessas maravilhas foram as pragas do Egito. Êxodo capítulo 3, verso 20. Miqueias capítulo 7, verso 15. A travessia do Mar Vermelho e a direção de Deus no deserto. Salmos capítulo 78, verso 12 a 16. Os autores bíblicos sabiam que testemunharam o fato de que o Deus que criou o mundo não é limitado por sua criação. Para ele, nada é demasiadamente difícil. Jeremias capítulo 32, verso 17. Literalmente, nada é maravilhoso demais. Seu nome e sua natureza são maravilhosos. Juízes capítulo 13, verso 18. Pois ele está além de nossa compreensão. Em contraste com os deuses das outras nações, que não podem salvar. Salmos capítulo 96, verso 5. Isaías capítulo 44, verso 8. O Deus da Bíblia é um Deus vivo e ativo e aqueles que o seguem podem confiar que ele intervirá em seu favor. O profeta Zacarias usou um termo semelhante, que vem da mesma raiz, de Nipla-oti. Ao prever um futuro para Israel após o exílio babilônico, ele viu que Jerusalém seria totalmente reconstruída, idosos se sentariam nas praças da cidade, e meninos e meninas brincariam lá. Zacarias declarou aos habitantes da capital, aparentemente incrédulos, que já a cidade ainda exibia os sinais de sua destruição. Assim diz o Senhor dos Exércitos: isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente deste povo naqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos:
Eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do oriente e da terra do ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Zacarias capítulo 8, versos 6 a 8. Pergunta no rodapé. Leia Lucas capítulo 18, versos 18 a 27. Como a resposta de Jesus aos seus discípulos o encoraja a confiar em Deus diante de que parece impossível. Se Deus falou aqui para Zacarias falou para o povo para o povo que está ao redor, vendo, vivo, que está vendo a destruição de Jerusalém, iriam falar: parece impossível essa cidade voltar ao que foi um dia, as maravilhas que tinham nela. Mas Deus falou: para mim não existe o impossível. Para mim, eu trarei vocês de novo a Jerusalém, de volta a Jerusalém. Eu a construirei. E foi o que aconteceu. Neemias, pelo decreto de Artaxerxes, no ano 457 a.C., liberou Neemias para voltar a Jerusalém e voltar a construir os muros que hoje está, esses muros, que hoje significa lá em Israel o Muro das Lamentações. Lição de terça-feira, lembre-se. Pergunta número 3, leia Josué 4. Por que Deus pediu aos israelitas que construíssem um memorial? O propósito daquelas pedras era se tornarem um sinal. Josué capítulo 4, verso 6. O termo hebraico oti é frequentemente associado à palavra maravilha e pode se referir a atos miraculosos feitos por Deus, como as pragas do Egito. Êxodo capítulo 7, verso 3, Deuteronômio capítulo 4, verso 34. Também pode se referir a um símbolo, como um sinal externo de uma realidade mais profunda ou transcendente. Por exemplo, o arco-íris é um sinal da aliança. Gênesis capítulo 9, versos 12 a 13. O sangue dos batentes e nas vergas das casas dos israelitas também é chamado de sinal. Êxodo capítulo 12, verso 13. E mais significativamente, o sábado é um sinal da criação e da presença santificadora de Deus. Êxodo capítulo 31, verso 13, capítulo 13 e 17, Ezequiel capítulo 20, verso 12. Em Josué 4, o sinal é um memorial lembrado cada geração posterior do milagre da travessia. O termo traduzido como memorial, zikral, vem da palavra zakar, lembrar, que indica o que mais um ato possível de recordar algo. Significa lembrar-se de praticar a ação correspondente. Deuteronômio capítulo 5, versos 15 e capítulo 8, verso 8. Na época do Antigo Testamento, era comum criar memoriais de pedra, Gênesis capítulo 28, versos 18 a 22, e realizar rituais que despertavam perguntas, Ezequiel capítulo 12, verso 26, Êxodo capítulo 12, verso 26 e 27, Deuteronômio capítulo 6, versos 20 a 25. Em vez de repetir os milagres, Deus estabeleceu monumentos que trariam à memória seus grandes atos e desencadeariam respostas significativas. O sinal estaria lá por muito tempo, levando o povo a manter esse milagre do Senhor em sua memória coletiva para sempre. A pergunta que seria feita pelas gerações futuras é bastante significativa, porque é formulada de forma pessoal. O que significam essas pedras para vocês? Josué capítulo 4, verso 6. Cada nova geração deveria internalizar e entender o significado dessas pedras para si mesma pessoalmente. A fé em um Deus que fez milagres pode ser mantida viva somente se cada geração redescobrir o significado dos atos poderosos de Yahvé para si mesma. Esse tipo de fé fará uma grande diferença entre, primeiro, viver fielmente as tradições fundamentadas na Bíblia, e segundo, o tradicionalismo, que é a religião morta da geração viva, sem o seu valor e fervor originais. No fim, precisamos desenvolver pessoalmente uma fé alicerçada na Bíblia. Ninguém, especialmente nossos antepassados, pode crer por nós. Pergunta no rodapé: quais são alguns dos seus memoriais pessoais que marcam sua caminhada com o Senhor e o ajudam a lembrar-se de que Ele fez por você? Quer dizer,
Nós devemos lembrar de das maravilhas do Senhor por nós. Devemos transmitir a mensagem que o Deus de nossos pais, o Deus que nós servimos hoje, é o Deus vivo, onisciente e onipotente, e o nosso Senhor Jesus Cristo. Lição de quarta-feira, esquecimento. Pergunta número 4. Leia Josué capítulo 4, versos 20 a 24, à luz dos seguintes textos: Juízes capítulo 3, verso 7, capítulo 8, verso 34, Salmos capítulo 78, verso 11, Deuteronômio capítulo 8, verso 2 a 18, Salmos capítulo 45, verso 17. Por que é tão importante lembrar os feitos poderosos do Senhor? Observe a mudança em Josué capítulo 4, verso 23. Segundo Josué, as águas do Jordão secaram diante de vocês. Isto é, diante de todos os israelitas que haviam acabado de cruzar o rio. Por outro lado, ele diz que o Mar Vermelho secou diante de nós, aqueles que ainda estavam presentes desde a primeira geração, e os que tinham vivenciado o Êxodo. Os dois eventos vividos por duas gerações diferentes tinham um significado semelhante, o que permitiu à segunda geração, por meio do testemunho de seus pais, redescobrir o mesmo significado da travessia do Jordão. Geralmente consideramos o esquecimento uma característica normal de todos os seres humanos. No entanto, esquecer-se no sentido espiritual pode levar a consequências sérias. Mesmo hoje, se quisermos manter nossa identidade como um povo que possui um chamado e missão peculiares, teremos que criar ocasiões para renovar nossa memória espiritual, individual e coletiva, a fim de manter em foco de onde viemos, quem somos e qual é o nosso propósito neste mundo. Pergunta número 5. Leia 1 Coríntios capítulo 11, versos 24 a 25, João capítulo 14, verso 26. Porque sempre devemos lembrar que Cristo fez por nós. Sem isso, as demais coisas ainda têm algum sentido. Ellen G. White escreveu isto claramente, que sem nos guiarmos constantemente pela luz dos atos e nas revelações passadas de Deus, certamente perderemos a motivação para cumprir nossa missão no futuro. Nada temos a temer com relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor tem nos conduzido e de seus ensinos em nosso passado. No livro Vidas e Ensinos, na página 143. Pergunta no rodapé. Embora seja importante nos lembrarmos do passado e de como o Senhor agiu em nossa vida, por que devemos ter uma experiência diária com Ele e com a sua realidade de seu amor e sua presença? Porque nós devemos ter comunhão com Deus. Temos que obedecer às suas leis e respeitar os seus estatutos. Ter comunhão com Deus, povo de Deus, é a maravilhosa maneira de nós vivermos. Lição de quinta-feira, além do Jordão. Transformou o mar em terra seca. Eles atravessaram o rio a pé. Ali nos alegraremos nele. Salmos capítulo 66, verso 6. Tanto a travessia do Mar Vermelho quanto a do Jordão marcam uma nova era na história bíblica, e ambas possuem um significado muito importante. O próprio Antigo Testamento liga a esses dois eventos e destaca que o significado deles vai além de seus cenários originais. No Salmo 66, o salmista celebrou o ato redentor de Deus em sua vida. Salmos capítulo 66, versos 16 a 19, referindo aos exemplos históricos da travessia do Mar Vermelho e do Jordão. Em Salmo 114, também une esses dois eventos, não porque o autor não tenha visto uma diferença cronológica entre eles, mas por causa do significado teológico que as duas travessias compartilham. Ambos eventos contribuíram para uma mudança na condição de Israel. O primeiro da escravidão para a liberdade, o segundo da ausência de uma terra fixa para uma formulação de uma nação estabelecida. Nesses salmos, os exemplos das duas travessias ilustram que o autor estava saindo de um estado de opressão, pobreza, desamparo e humilhação, e recebendo segurança, bem-estar, salvação e dignidade. Ao ser translado perto do Jordão, Elias também viveu um milagre semelhante ao registrado em Josué. Para Elias, a travessia trouxe a mudança de condição mais significativa de sua vida. Ele foi levado para o céu.
Para Eliseu, a mudança também era importante. O assistente do profeta, 1 Reis capítulo 19, verso 21, se tornaria o profeta da nação. 2 Reis capítulo 2, verso 22. Pergunta número 6. Leia Mateus capítulo 3, versos 16 e 17 e Marcos capítulo 1, verso 9. Como esses escritores do Novo Testamento descrevem o significado simbólico e espiritual do Rio Jordão? O ministério terrestre de Jesus como representante de Israel segue o padrão da história do antigo Israel. Jesus passou pelas experiências do Mar Vermelho e do Jordão. Ele foi chamado para fora do Egito após um decreto de morte, Marcos capítulo 2, versos 14 a 16, e passou 40 dias no deserto, Mateus capítulo 4, verso 2, semelhantes aos 40 anos do antigo Israel, e como uma transição de sua vida privada para o seu ministério público. Ele foi batizado no Jordão, Mateus capítulo 3, versos 16 e 17, Marcos capítulo 1, verso 9. Mais tarde, Hebreus 3 e 4 reconhece o significado simbólico da travessia do Jordão e apresentam a entrada em Canaã como um prenúncio do descanso da graça, em que os cristãos entram pela fé. Lição de sexta-feira, estudo adicional. Estudem cuidadosamente as experiências de Israel em sua viagem para Canaã. Estudem o 3º e 4º capítulos de Josué, que registram o preparo deles para cruzar o Jordão e sua passagem pelo rio para entrar na terra prometida. Precisamos manter a mente e o coração preparados mediante a renovação da memória com as lições que o Senhor ensinou ao seu antigo povo. Assim, fazendo os ensinos de sua palavra, serão para nós sempre interessantes e impressivos, como ele desejava que fossem para eles. No livro Comentários de Ellen G. White, no livro Comentário Bíblico Adventista, volume 2, página 1096. O Israel moderno está em maior perigo de esquecer-se de Deus e de ser levado à idolatria do que muito antigo do povo de Deus. Muitos ídolos são adorados, mesmo entre os professos observadores do sábado. Deus advertiu seu antigo povo a guardar-se da idolatria, pois caso se desviasse do Deus vivo, sua maldição recaía sobre ele, e ao passo que o amasse de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força. Marcos capítulo 12, verso 33. E ele abençoaria abundantemente seu cesto e sua amassadeira e removeria do meio dele toda a enfermidade. No livro Ellen G. White, Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 530. Então, povo de Deus, essa foi a lição número 3. Memórias da Graça. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essa lição da Escola Sabatina. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal, preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!